Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz ano novo a todos. Estamos de volta. A gente teve esse breve recesso aí, mas vamos continuar com nossas postagens, nossos encontros. E antes de a gente começar o encontro de hoje, pessoal, eu queria dar só um aviso. Infelizmente, eu só vou poder ficar gravando esses vídeos uma vez por semana até mais ou menos março ou abril. É que nesse período eu estou com muitos compromissos assumidos, compromissos de estudo, enfim, de trabalho. Então, fica um pouco complicado de eu manter aí a média de 2 ou 3 vídeos, enfim, por semana. Então, infelizmente, eu só vou ter um único dia livre, um horáriozinho que é a segunda noite. Eu sempre vou gravar então na segunda noite e vou postar na terça, que demora um pouco o upload. E a gente vai seguindo e posteriormente, assim que esses compromissos finalizarem, eu volto, se Deus quiser, com mais encontros, enfim, com um ritmo mais interessante para passar a maior quantidade de assuntos possíveis para vocês e ajudar no que eu puder. Bacana? Então, legal. Vocês já viram aí no título do vídeo o assunto de hoje, pessoal, direito constitucional, e é a entrada em vigor de uma nova Constituição, uma nova ordem constitucional surgindo. O que acontece? Quais são as consequências? É isso que a gente vai analisar hoje e acredite, é um tema muito importante que cai bastante em provas e que é decorrência do assunto passado que a gente viu em direito constitucional, qual seja poder constituinte originário. A gente vai falar do poder constituinte originário, a gente já falou na verdade, hoje vamos falar dessa entrada da nova ordem constitucional e no próximo encontro, para a gente finalizar esta tríade, né, essa trilogia, digamos assim, a gente vai tratar um pouco do poder constituinte derivado. Legal. Então, mais uma vez, vocês vão acompanhando aí no roteiro, aí na descrição do vídeo, sempre um link para você baixar o roteirinho. Eu sempre faço esse esqueleto para nem eu mesmo me perder, porque às vezes são detalhes que eu esqueço, enfim. E aqui a gente vai no bate-papo, o que eu for lembrando, eu vou falando. Tranquilo? Então vamos lá. A primeira perguntinha que eu botei para vocês é: será que existe um fenômeno chamado de vacatio constitutionis? Será que é a mesma coisa de vacatio legis? Porque a gente lembra que a vacatio legis é aquele período que se dá entre a publicação e a entrada em vigor de uma lei. Normalmente, pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, se dá em 45 dias, salvo se houver previsão expressa em sentido contrário, o que normalmente acontece, né? Normalmente, no último artigo lá da lei, sempre tem esta lei entrará em vigor um ano após sua publicação, como foi o caso do novo Código de Processo Civil, salvo engano foi isso. Enfim, ou então esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, quer dizer, se não tiver nada, 45 dias em território nacional e 3 meses para fora do Brasil. Está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. E a pergunta que eu faço é possível que uma Constituição, quando ela venha, tenha lá um artigozinho dizendo esta Constituição entrará em vigor tanto tempo depois de sua publicação? É possível? Sim, pessoal. É possível. Não há qualquer impedimento neste sentido. É possível haver o fenômeno da vacatio constitutionis. Isso já caiu em concurso. A alternativa lá dizendo que não era possível esse fenômeno e estava errada. Você tinha que eliminar essa da sua marcação. Legal? Muito bem. Então a gente já viu que é possível. Uma pergunta que eu faço é: uma lei que for criada neste período de vacatio constitutionis, ela deve ser adequada à Constituição nova ou à velha? E a resposta é: deve ser adequada à Constituição vigente, ou seja, de acordo com a Constituição velha. Porque a Constituição nova, ela ainda está em vacatio, de modo que a lei, quando ela surge neste período, ela deve estar formal e materialmente compatível com a Constituição em vigor. Legal? Então, não confundamos. Bacana. Então, vamos para o próximo tópico número 2, que é: qual é a regra geral, então,
quando nós temos uma nova Constituição. O que é que acontece com a Constituição anterior? Regra geral. Regra geral em nosso sistema é que a Constituição anterior ela será revogada, pessoal. Ela será totalmente revogada. Esta é a regra geral. É o que acontece no geral. Mas há exceções e é aí que a gente vai ver já no tópico número 3. Você vai seguindo. O primeiro fenômeno que pode acontecer de exceção a esta regra, olha só, qual é a regra geral? A gente já viu. Revogar total, né? Constituição nova expulsa a Constituição antiga. Mas há duas exceções. A primeira delas é o fenômeno, na verdade, da desconstitucionalização. O que significa isso? Desconstitucionalização, pessoal, linhas gerais, há outros sentidos, mas neste momento aqui, no nosso encontro, significa que a nova Constituição pode pegar normas constitucionais da Constituição anterior e transformá-las em lei. Ou seja, posso dizer assim, olha, aquele artigo da Constituição velha, ele é legal, ele é bacana. Eu não vou repeti-lo. Eu vou tirar o status constitucional daquele artigo e vou dizer que ele será objeto de lei. É possível? Sim, é possível, desde que a nova Constituição assim o faça de maneira expressa. Legal? E outra exceção é o seguinte, é o fenômeno da recepção material de normas constitucionais, também chamado de prorrogação. Esse segundo nome é muito mais tranquilo, muito mais fácil de decorar. Prorrogação. E aí você já percebeu do que se trata, tenho certeza. Prorrogar é o seguinte, é manter. Prorrogar é manter. Ou seja, a nova Constituição, ela faz o seguinte, olha, gostei dessa norma aqui, da Constituição velha, eu vou prorrogá-la durante um certo tempo, até que a nova ordem constitucional consiga se adaptar à nova realidade. Ou seja, eu pego, ao invés de revogar aquele artigo da Constituição velha, eu prorrogo ele mais um tempinho. Isso aconteceu na nossa Constituição de 1988? Sim, pessoal, aconteceu. E um exemplo, anotei aqui para vocês, é o seguinte, é o artigo 27, anote aí, 27, parágrafo 1º do ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias. Este artigo, pessoal, traz o seguinte, olha, antes da Constituição de 88, a gente só tinha o STF como Tribunal Superior. Basicamente, não tinha o STJ, é isso que eu quis dizer. A gente só tinha o STF que acumulava aí aquelas funções, tanto do STF quanto do STJ, como você conhece hoje. E aí criou-se o STJ com a Constituição de 88. Só que até a criação efetiva do STJ, ou seja, demora um tempo, hein? Não é verdade? Tem que escolher os ministros, toda aquela equipe, concurso, enfim. O STF continuaria cumulando suas funções, as funções do STJ. Então prorrogaram esta disposição expressamente com o artigo 27, parágrafo 1º do ADCT. Tá lá, dê uma olhada. Legal? Então, recapitulando, regra geral, a nova Constituição ela faz o que com a antiga? Ela expulsa, ela revoga totalmente. É possível haver exceções? É possível, desde que expressas. Quais são elas? Desconstitucionalização. Ela mantém a norma constitucional antiga no sistema, mas não com status constitucional. Ou a prorrogação, que a gente viu no caso do STJ-STF. Tranquilo? Vamos seguir no ponto número 4, pessoal. Em relação às normas infraconstitucionais. Porque, veja, a gente acabou de ver qual é o papel da nova Constituição em relação às normas constitucionais antigas. Constituição versus Constituição. A nova contra a antiga. O que é que acontece? A gente acabou de ver. Agora a gente vai ver o seguinte. Constituição nova contra leis infraconstitucionais. Como é que a nova Constituição
ela influencia as leis infraconstitucionais. Será que ela revoga tudo também? Será que a regra é essa? Não, pessoal. A gente já pode de largar dizer que não. Por quê? Porque olha só o caos que isso ia gerar. Já imaginou? Em 88, tá lá, nova Constituição do Brasil. Constituição cidadã, enfim, um modelo, uma das constituições mais modernas do mundo, com garantias, direitos e garantias fundamentais, de rodo, né? Tem demais ali. E aí, vamos supor que a regra geral fosse a revogação de todas as normas infraconstitucionais. Isso seria um caos. Por quê? O ordenamento jurídico ia ficar muito tempo sem nenhuma lei. Isso não é possível. Então, você já de largada já sabe que a nova Constituição não revoga todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Tá, isso aí eu tô ligado no movimento. E agora? O que acontece? Bom, temos que fazer o seguinte, temos que ver se as normas infraconstitucionais anteriores à nova Constituição, se elas são materialmente, olha a palavra, materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional. Olha só, se elas forem materialmente, eu vou repetir, materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional, elas serão recepcionadas. Recepcionadas. Se elas não forem materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional, elas não serão recepcionadas. Elas serão revogadas. E aí há uma perguntinha aqui que pode confundir às vezes. Será que revogação é a mesma coisa de não recepção? Quando nós estamos comparando Constituição nova versus leis infraconstitucionais anteriores? A resposta é sim, pessoal. São sinônimos. A nova Constituição revogou aquela lei. É possível? É possível falar isso. O Supremo fala. O Supremo tem vários precedentes utilizando essa palavra. A nova Constituição não recepcionou tal lei. Ou então, tal lei não foi recepcionada pela nova Constituição, como aconteceu com a lei de imprensa. Pode? Pode. Mesma coisa. Tá? Então, o próprio Supremo utiliza essas duas expressões de maneira bem semelhante. Legal? Então, não precisa aí ficar preocupado com essa distinção entre revogação é uma coisa, não recepção é outra. Vamos utilizar aqui como sinônimos, como elas são mesmo sinônimos. Tranquilo? Tudo bem. Então, voltando, vamos voltar ao raciocínio. Se elas forem materialmente compatíveis, recepcionadas. Legal. Elas podem continuar produzindo seus efeitos. Legal, são válidas, tudo beleza. Se elas forem materialmente incompatíveis com a nova ordem constitucional, elas serão revogadas ou não recepcionadas. Até aí tranquilo. Agora veja, olha o detalhe. E o aspecto formal? E o aspecto formal? Será que eu levo em consideração o aspecto formal nessa minha análise? Não, pessoal. A resposta é não. Aqui de cara. Veja que eu falei sempre materialmente, né? Materialmente compatível. Olha só. Eu não falei informalmente. Por quê? Isso aí, ó, não tem nada a ver. Isso aí, pessoal, é irrelevante para a análise da recepção ou não recepção. Por quê? É possível, pessoal, que a nova ordem constitucional, ela preveja que certo assunto vai ser tratado por lei complementar. Legal. Aquele assunto, este assunto aí, na ordem constitucional antiga, estava tratado por lei ordinária, mas materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Olha, só o ponto de vista formal aqui está diferente, porque a nova ordem constitucional, a nova Constituição está exigindo lei complementar, mas eu tinha lei ordinária. Eu posso recepcionar na nova ordem constitucional? A resposta é sim, pessoal, pode. Pode. E quando a nova Constituição assim o faz, porque veja, os aspectos formais são irrelevantes. São irrelevantes. Só vale os aspectos materiais. E quando a nova ordem constitucional assim o faz, repetindo, ela traz o status novo para aquela norma. Ou seja, aquele assunto que antes era regulado por lei ordinária, quando ele entrar na nova ordem constitucional, esta lei ordinária terá status de lei complementar.
É isso que aconteceu com o CTN. O CTN, no seu início, era lei ordinária. Depois foi recepcionado como se lei complementar fosse, com status de lei complementar. Não há qualquer problema nisso. Legal? Vamos seguindo no roteiro, para eu não me perder. Estamos em que ponto, meu Deus? Vamos lá. Estamos aqui no ponto 4, né? Estamos aqui no ponto 4. Vamos para o ponto 5, perguntinha. Uma perguntinha aqui capciosa. É possível se falar em inconstitucionalidade superveniente? Ou seja, uma norma, ela hoje é constitucional. Amanhã vem uma nova Constituição e ela agora é inconstitucional. Ela agora sofreu um processo de inconstitucionalidade superveniente. Isso é possível? Não, pessoal. Não. O Supremo Tribunal Federal não aceita a tese da inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Quando eu estou analisando em ações diretas, e aqui leia-se ADI, ADC, ações diretas, por exemplo, quando eu analiso uma norma, eu analiso esta norma em relação à Constituição que existia na época da sua fabricação, digamos assim, da sua existência. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei hoje, eu vou analisar a Constituição, a constitucionalidade dela hoje, de acordo com a Constituição de hoje. Então, veja, se eu tenho uma lei antiga, uma lei da Constituição velha, e aí vem uma nova Constituição, eu vou poder analisar a constitucionalidade dessa lei aqui, do passado? Não. Por quê? Porque agora eu não posso analisar uma lei antiga, a constitucionalidade, olha, com uma Constituição nova. O que eu vou analisar é se houve recepção ou não. A gente já viu isso. Não há falar em inconstitucionalidade superveniente. O que há é recepção ou não recepção. Ponto final. Então, em questão de prova, caiu inconstitucionalidade superveniente, já saiba, Supremo não adota essa tese. Supremo adota a tese de que ou a lei infraconstitucional passada ela foi recepcionada ou ela não foi recepcionada. Ponto. Legal? Então essa pergunta aí você não vai errar mais. Tranquilo? Vamos prosseguir com o ponto número 6. Vamos lá. Ponto número 6, mais uma perguntinha capciosa. Olha só. A gente viu que quando o Supremo analisa leis anteriores à Constituição atual, em relação a ela, ele vai analisar se houve recepção ou não recepção, correto? Não estou batendo muito nisso porque é para ficar mesmo, hein, pessoal? É um pouco chato, eu sei, mas para a gente fechar mesmo com esses conceitos para não confundir. Legal. Pergunta que eu faço para você é: o Supremo pode modular os efeitos dessa decisão, que decide se tal lei foi recepcionada ou não recepcionada pela nova ordem constitucional? Porque, veja, você aprendeu lá em controle de constitucionalidade que ações de ADI e ADC, tranquilo, né? Está até na lei. Supremo Tribunal Federal, maioria de 2/3, pode modular os efeitos da decisão pró futuro. Tranquilo. Tranquilo. Agora, este raciocínio é aplicado quando o Supremo analisa a recepção ou não recepção de uma norma? A resposta é complicada. Por quê? Se for em prova fechada, aí é difícil eu adivinhar o que é que o examinador vai querer. Se ele quer sim ou quer não. Porque tem resposta por dois lados. A resposta é polêmica, pessoal. Supremo Tribunal Federal, classicamente, decisões mais tradicionais, entende que não seria possível esta modulação, ou seja, a norma infraconstitucional anterior, ela é recepcionada ou não recepcionada a partir do momento em que a nova Constituição entra. Tem lógica? Tem lógica, hein? Tem lógica. Mas há decisões um pouco mais recentes que, por questão de segurança jurídica, o Supremo decidiu modular. Disse que tal norma
Eu realmente esqueci qual foi o caso concreto, mas eu tenho certeza de que há esse precedente. Eu vou até anotar para vocês aí no material. O seguinte é esse. Ele simplesmente diz, olha, questão de segurança, tal norma, aquela lá antiga, da outra Constituição, ela foi recepcionada pela nova ordem constitucional, mas não a partir de 88, só a partir de tal data. Pode? O Supremo disse que pode, então pode, né? Então, pessoal, a resposta é polêmica. Numa prova aberta ou numa prova oral, você teria que explorar esses dois caminhos e mostrar para o examinador que você está ligado no movimento. Numa prova fechada, se fosse eu, viu? Eu marcaria que é possível. Porque se já há precedentes em que ele fez isso, então é possível. Legal? Eu sempre vou por essa tese aí. Mas eu nunca vi cair. A verdade é essa. Eu nunca vi cair em prova fechada, nem aberta. Nunca vi cair essa pergunta, mas é uma pergunta capciosíssima. Muito bem, vamos seguindo com o ponto número 7. Quando o tribunal analisa se a norma pré-constitucional, ou seja, uma norma antiga, quando ele faz essa comparação, norma antiga com nova Constituição, é necessário respeitar a cláusula de full bench ou full court? Você lembra disso? Que danado é cláusula de full bench? É a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, aquela cláusula, aquele artigozinho lá da Constituição que diz que o tribunal, quando for declarar inconstitucional uma norma, deverá ser feita, essa declaração deverá ser feita pelo pleno, pelo plenário, pela maioria dos membros do plenário, do tribunal, claro, ou pela maioria dos membros do órgão especial para tribunais com mais de 25 membros, né? A gente lembra disso, está lá na Constituição, está lá. Será que esta cláusula de reserva de plenário, ela deve ser aplicada neste caso? A resposta é não, pessoal. A resposta é não. Por quê? Aqui eu não estou fazendo uma análise de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu estou apenas dizendo se ela foi recepcionada ou não. Se tal norma foi recepcionada ou não. Eu não estou analisando se ela é constitucional. Eu estou analisando se ela é compatível materialmente com a nova ordem constitucional. Só isso. Então não preciso respeitar a cláusula de reserva de plenário, também chamada de cláusula de full bench. Legal? Vamos para mais uma perguntinha. Quando o Supremo Tribunal Federal decide que uma norma pré-constitucional e infraconstitucional, ou seja, uma lei antiga, sempre falando, né? Lei antiga, para ver se fica melhor aí no nosso raciocínio. Quando ele decide que esta norma não é compatível com a nova ordem constitucional, o que é que acontece? Revoga, né? Ele declara lá que a norma foi revogada ou foi não recepcionada. Tranquilo? Quando ele faz isso, a pergunta que eu faço é, agora vem a pergunta, hein? Quando ele faz isso, é preciso comunicar ao Senado nos termos do artigo 52(10) da Constituição? Que a gente lembra, né? Lá, mais uma vez, o controle de constitucionalidade. Quando o Supremo, em controle difuso, ele declara uma norma inconstitucional, o que é que ele faz? Ele comunica ao Senado. Comunica ao Senado que poderá suspender a eficácia da norma. Não é isso? Neste caso, é preciso comunicar ao Senado? Mais uma vez, pessoal, a resposta é não. Aqui, nós não estamos diante de controle de constitucionalidade. Aqui, a análise é de recepção ou de não recepção, pura e simplesmente. Vamos embora. Ponto número 9, hein? 9. Muito bem, aqui eu já adiantei, mas vamos seguindo aqui nosso roteiro para não me perder. Botei aqui. É possível que tenhamos a recepção da norma, não é isso? A gente já viu, né? Se ela for materialmente, até botei aqui bem grande, materialmente compatível com a nova ordem constitucional. Esta lei pode ser, inclusive, recepcionada com outro status, como ocorreu com o CTN. Anotei aqui essa informação no ponto 9, já tinha falado, já me veio à mente antes, então serve apenas como reforço. Vamos seguindo com o ponto 10? O que se entende por filtragem constitucional? Essa é uma expressão consagrada por uma doutrina mais específica, mais especializada. Significa, pessoal, em linhas gerais, tá? Aqui só um bate-papo rápido, hein? Porque é um pouco mais complexo que isso, eu sei, mas um bate-papo aqui rápido. Filtragem constitucional, pessoal, é a análise que
Supremo Tribunal Federal faz se uma norma ela é compatível com a nova ordem constitucional ou não. A nova ordem constitucional ela funciona como um filtro. Um filtro. Só passa no filtro se for materialmente compatível. Então isso é a filtragem constitucional, que também pode significar o seguinte: todas as normas infraconstitucionais, pessoal, elas devem ser interpretadas de acordo com a Constituição. A gente aprende isso, né? Esse é um dos princípios básicos de hermenêutica no neoconstitucionalismo. Aí de boa. Então, isso também significa que a Constituição ela serve como filtro, um filtro interpretativo. Então, a filtragem constitucional é basicamente esses dois fenômenos. Ou seja, a análise de recepção e não recepção, e toda a interpretação de norma infraconstitucional deve ser feita de acordo com a norma constitucional, que é hierarquicamente superior e é o grande norte interpretativo e hermenêutico do nosso sistema. Então, legal. Então, você já está aí familiarizado com a expressão filtragem constitucional. Essa aí é mais sofisticada. Legal? Vamos seguindo. Vamos seguindo que eu anotei mais informações aqui para tratar com vocês. É possível, olha a perguntinha do ponto 11. É possível haver repristinação de lei em virtude da nova Constituição? A resposta, pessoal, sim, é possível. Desde que expressa. Não existe repristinação no Brasil tácita. Essa é a regra, hein? Essa é a regra que você pode levar com você para a prova. Só existe repristinação expressa. Ou seja, se a nova Constituição, ela expressamente disser que uma norma por ela revogada fará com que a norma revogada, por esta norma revogada, volta a viger, aí pode. Eu vou mais uma vez porque realmente repristinação sem um quadro é bom no quadro, sabe? Essa a verdade é essa, o cara faz um esqueminha, legal. Eu aqui, é só aqui a câmera, não tenho como escrever, enfim. Vou tentar aqui explicar bem calmo, bem tranquilo. O que é repristinação para a gente recordar. Repristinação é o seguinte. Eu tenho uma norma A, letra A, certo? Norma A. É a primeira. Ela foi revogada pela norma B. A B veio depois, disse, ó, norma A, um abraço para você, estou revogando, viu? Tchau. Tranquilo, né? A A deixa de existir e está aqui a B. Aí vem a nova Constituição e diz, ó, Bzinho, vaza. Tô te revogando, meu amigo. Um abraço para você. Aí B vaza. A pergunta que eu faço é, B vazou, hein? E A, que tinha vazado porque B assim o mandou, revogou. Letra A, volta? Isso é repristinação. Isso é repristinação, pessoal. E isso só acontece, ou seja, A só volta se a Constituição disser A, volte. Se ela disser expressamente isso. Porque se ela não disser, não volta não, viu? Uma frase de efeito. A revogação de norma revogadora não faz voltar a norma revogada, salvo disposição expressa em contrário. Né? Uma frase aí de efeito. Mas deu para entender? Não sei. Realmente é difícil explicar sem um esqueminha gráfico. Mas eu acho que deu, hein? Eu acho que deu. Então, voltando para o nosso tema. É possível haver repristinação de lei em virtude de nova Constituição? Resposta sim, desde que haja menção expressa a este fenômeno. Vamos embora. 12. Nós já vimos que não existe inconstitucionalidade superveniente. A gente já viu isso? Já viu, já? Quando temos uma nova Constituição, a análise que eu devo fazer das leis pretéritas, as leis passadas, é se houve recepção ou não recepção. Mais uma vez, pessoal, repetindo. Mas a pergunta que eu faço é agora a seguinte, questão número 12, hein? Número 12. E constitucionalidade superveniente é possível? Eu já sei que a inconstitucionalidade, ela não é possível. E a constitucionalidade superveniente é possível? Em outras palavras, se eu tenho uma norma hoje, inconstitucional, constitucional, será que a nova Constituição, ela pode consertar este defeito? Será que ela pode transformar algo
que é inconstitucional. Inconstitucional de maneira superveniente? Resposta: não. Não existe constitucionalidade superveniente. Uma nova ordem constitucional ou uma emenda à Constituição não traz consigo a possibilidade de transformar algo que era inconstitucional, que tinha um defeito, em algo constitucional. Assim entende o Supremo Tribunal Federal. Então, para ficar bem fácil na hora da prova, nem existe inconstitucionalidade superveniente, também não existe constitucionalidade superveniente. Tranquilo? Essa é a posição segura para a prova e segundo o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, estamos terminando. Essa perguntinha agora, a gente está quase fechando, só falta duas. Essa é boa, hein? Essa é boa. Suponha que quando surgiu uma nova Constituição, existia uma lei passada, que ainda estava em vacatio legis. Ela estava ali, ó, à deriva. Esperando o seu momento de atracar no porto e começar a viger. Olha só. Estava à deriva. Aí chegou uma nova Constituição. A pergunta que eu faço é: esta lei poderá ser recepcionada pela nova ordem constitucional? Resposta: para uma prova objetiva, não. Essa é a doutrina majoritária. A doutrina majoritária diz o seguinte, que não, por quê? Porque quando eu analiso, eu não, né? O Supremo analisa se uma norma é compatível ou não com a nova ordem constitucional, ele analisa as normas em vigor à época da nova Constituição. Outras palavras, o Supremo, ele não vai analisar se uma norma, por exemplo, já revogada, no passado já estava revogada, se ela é materialmente compatível com a nova ordem constitucional ou não. Por quê? Porque está revogada. O Supremo só analisa o que estava em vigor. Aí ele vai perguntar, isso aqui estava em vigor? Estava. Então vamos ver se isso aqui vai ser recepcionado pela nova ordem constitucional ou não. É isso que o Supremo faz. E a lei da vacatio está em vigor? Não. A lei da vacatio não está em vigor. Está à deriva. Essa é a posição majoritária. No entanto, repito, há corrente em contrário. Então, numa prova subjetiva, você pode explorar aí as duas correntes, pessoal. Mas prevalece, pelo menos pelo que eu li, que lei em vacatio, ela não poderá ser recepcionada pela nova ordem constitucional. Tranquilo? Vamos fechar, então, com chave de ouro o nosso encontro. Uma pergunta difícil, clássica em concursos, sempre cai, viu? Mas difícil, muito difícil. Vamos lá, ponto 14 para a gente terminar. A nova Constituição, ela retroage para atingir negócios jurídicos celebrados no passado, ou seja, antes dela entrar em vigor? Essa é uma pergunta para torar. Né? Eu acho uma pergunta dificílima. Essa é muito difícil, na minha opinião, né? O seguinte é esse. Segundo o Supremo Tribunal Federal, já analisou a questão, a retroatividade automática, ou seja, que não precisa estar expressa, da nossa Constituição de 88, ela é uma retroatividade mínima. Já ficou difícil, hein? Eu acho. Será? Vamos ver. Ela é uma retroatividade mínima. Aqui um parêntese. Retroatividade, pessoal, significa o quê? Pegar uma norma de hoje e retroagi-la para o passado para atacar, atingir situações jurídicas passadas. Isso é retroação. Ela pode ser mínima, média ou moderada ou máxima. A doutrina divide a retroatividade em 3 espécies, 3 graus, melhor dizendo. Mínima, moderada e máxima.
A gente já viu que o Supremo disse que a retroatividade da Constituição de 88 ela é automaticamente mínima. Mas é possível, e aliás há exemplos, eu realmente não decorei agora. Eu não decorei, mas há. Mas há exemplos de retroatividade máxima e média na nossa Constituição, porque assim foi previsto expressamente. Mas a retroatividade automática, ou seja, tácita, ela é mínima. Muito bem. Aí você pode decorar isso. Já foi aí meio caminho andado. Mas para você fechar mesmo o raciocínio, você tem que saber o que diabos é retroatividade mínima, moderada e máxima. Qual é a diferença? Aí eu preparei uma tabelinha para você, tá no material. Tabelinha que eu acho que fica de boa, hein? Fica de boa. Retroatividade máxima, olha, e aqui nós vamos pegar o seguinte, vamos pegar aqui um negócio jurídico de trato sucessivo para dar esse exemplo, tá? É um negócio jurídico que foi celebrado lá no passado, antes da nova ordem constitucional e vem produzindo aqui efeitos, né, durante a nova ordem constitucional. Esse é o exemplo. Se liga no movimento. Pensa aí numa compra e venda parcelada. Para ficar bem simples, bem claro. O cara parcelou em 50 meses uma casa. Durante esses 50 meses, houve uma nova Constituição. A pergunta que eu faço é, esta Constituição vai atacar este contrato que foi celebrado lá na outra Constituição? Essa é a dúvida. Vamos lá. Se houver retroatividade máxima, a nova Constituição irá atacar as parcelas vencidas e pagas. Então, mesmo aquelas parcelas que já foram pagas, adimplidas, sofrerão os efeitos da nova Constituição. Esta é a retroatividade máxima. Na moderada, a nova Constituição só iria atingir as prestações vencidas, mas não pagas. Vencidas, mas não pagas. Fechou? E na retroatividade mínima, que é a que acontece automaticamente com nossa Constituição de 1988, a nova Constituição só vai atingir as prestações vincendas. Ou seja, que não se venceram ainda. Que só vão se vencer já na nova Constituição. Aí estas ela atinge. Mais uma vez, pessoal, nossa Constituição de 1988, ela, em regra, tem retroatividade mínima. Ou seja, só atinge as parcelas que vão se vencer durante a sua vigência. Em outras palavras, qual é a consequência disso? Os planos, e aqui você lembra da escada ponteana, planos da existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos. Se ligou? Lá do direito civil? Vamos trazer para cá. O plano da existência e o plano da validade ficam condicionados à ordem antiga, já que o negócio foi celebrado na ordem antiga. Já o plano da eficácia fica sujeito à nova ordem constitucional. É isso que acontece. Legal? Esta é a retroatividade mínima, que é a que acontece em regra. Fechou? Eu acho que a gente conseguiu aí explorar os principais temas do assunto. A gente não ficou no básico, eu acho, né? Não sei. Procurei aqui trazer para vocês informações peculiares, curiosas, um pouco mais sofisticadas e espero que tenham gostado. Gente, mais uma vez, só vou poder gravar um vídeo por semana. Então, até a próxima semana com o próximo tema que irei escolher com carinho para vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem em paz e valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.